Fala galera, começando mais um Chá de Cadeira e hoje eu tô com dois convidados aqui super legais que você vai adorar conhecer a história deles com um tema muito legal que é Eu Estou Onde Deveria Estar. Eu falo hoje com o Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Marina. E também com a Marina. Bom dia, Marina. Bom dia, querido. Obrigado, viu, pelo sim de vocês. Mas antes, eu não posso deixar de falar dessa nossa parceirona, que é a Baby Duck, o body mais confortável do Brasil, disparadas roupinhas super confortáveis que a mamãe adora. E se o teu bebê dorme a noite inteira, você vai conseguir dormir, vai conseguir ter um dia maravilhoso no dia seguinte. Então, Baby Duck, não esquece, é super confortável, o body mais confortável do Brasil, fio 30 penteado, 100% algodão, você vai adorar. Bom, começando então o rolê aqui hoje, eu queria começar já com o Thiagão, assim, de cara, dentro do nosso tema hoje, que é Eu Estou Onde Deveria Estar, Thiago. Você está onde deveria estar? Ou acredita que ainda está vivendo o processo para chegar aonde quer chegar? E que lugar é esse? Caraca, que pergunta, hein? Cris, eu acho que a maior luta que eu travo é comigo mesmo e nessa luta, a minha principal busca é tentar estar onde Deus quer que eu esteja. Eu acho que todas as vezes que eu me vi perdido ou meio desnorteado ao longo da minha vida, foi quando eu tentei mexer naquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Honestamente, interferir naquilo que eu entendi que Ele tinha estabelecido para a minha jornada. E como é que você sabe que é Ele que está falando com você? Como é que você tem essa percepção que Deus está falando com você? Como é que você escuta a voz de Deus? Você percebe ela? Primeiro eu sei, principalmente quando não é de Deus. Porque normalmente quando não é dele, eu noto que não avança, não dá certo. Parece que eu fico batendo cabeça, quebrando a cara e a coisa não acontece. Quando eu noto leveza, quando eu noto fluidez, eu consigo sentir que eu estou dentro da vontade dele. Parece meio que espiritual demais o que estou falando, mas eu noto que esse movimento, que possa ser espiritual ou não, ele é impresso no meu dia a dia com essa leveza que eu me refiro. E você lá atrás se projetou para onde você está hoje? Ou você ainda acredita que está vivendo um processo e você se projeta em algo diferente no futuro? Ou você deixa... Eu ouço muitas pessoas falarem o seguinte: nem nos meus melhores sonhos eu imaginei viver o que eu vivia. Pois eu digo o contrário. Não, eu projetei sim. Você pensou tudo. Eu pensei, eu fui intencional, eu enxerguei, eu visualizei tudo isso que eu vivo hoje. Claro que eu sou constantemente surpreendido novamente por Deus, vivendo algumas questões sobrenaturais, mas no geral, eu acredito que eu projetei, eu tomei uma decisão e essa decisão mudou o meu destino. Se você é uma das pessoas que já leu meu livro, você deve ter visto lá o cenário, o contexto social onde eu nasci, e num determinado momento eu tive que tomar uma decisão, porque ainda hoje aquele contexto social, ainda nesse momento, muitas das pessoas que nasceram no mesmo ambiente permanecem lá. E não estou falando só geograficamente, mas inclusive socialmente, intelectualmente. E num determinado momento eu tive que tomar uma decisão de não aceitar mais aquilo, de querer construir algo novo para a minha vida, algo diferente. E numa primeira etapa, talvez por subsistência, mais recentemente, talvez por propósito, mas fato é que eu projetei viver o que eu vivo hoje, intencionalmente, e tô vivendo. Que massa. E tô muito grato por isso, tô vivendo. A gente, daqui a pouco, essa pergunta, esse gancho que você deu aí da mudança de ambiência tá aqui na minha pauta. A gente vai falar sobre isso. Eu comecei a ler teu livro, né, Thiagão? Porque assim,
Eu confesso assim que já no começo do livro lá fiquei vidrado. Eu falei, caraca, bicho. É. Né, tem a história do teu pai, né? Aquela É. coisa de você depois conhecer o verdadeiro pai depois de Muito tempo. tempo. Acho que dá pra entrar isso. De repente é num outro podcast, dá pra É. falar sobre esse assunto. Mas jogando pra Marina essa pergunta, Mar, você está onde deveria estar? Ou você acredita que você está passando um processo, né, de mudança, de transformação tua, da sua carreira, e você se projeta para algo diferente do que você está vivendo hoje? Olha, Cris, eu acho que eu tô assim onde eu deveria estar. Também pegando o gancho do Thiago, eu acho que Deus realmente me mostra isso a cada dia, assim. Você consegue também escutar a voz dele? Consigo. E, assim, muitas vezes eu acho que não vai dar certo, eu acordo meio ansiosa com as coisas. Aí, as coisas acontecem e vai tudo muito bem, assim, e é como se fosse uma resposta realmente dele, ó, se acalma, que tá tudo bem, eu tô te trilhando, né? Só segue aí o teu coração e não fica nervosa com nada. Então eu acredito que eu tô assim onde eu deveria estar. E lógico que sempre num processo, né? A gente sempre... O que você enxerga, assim, de carreira, assim, quando você fala assim, onde você enxerga a Marina, quando você fecha os olhos, fazendo um baita de um show pra uma galera, multidão, uma coisa, o que você projeta? Ou você não tem essa visão, Olha, assim, o que você dá uma... eu tenho, lógico, que acho que todo mundo tem sonhos, mas eu não sou uma pessoa que também... Pra não sei, às vezes sonhar muito alto e depois não acontecer e você ficar frustrado. Você é pé no chão. Eu sou bem pé no chão. Com tudo na minha vida eu sou pé no chão. Então, lógico que sonho e tudo mais, mas também não fico me prendendo a isso, assim, né? De tipo, eu vou fazendo o que eu tenho que fazer. A chance de se frustrar é menor, né? É melhor. Então, assim, se for pra eu estar lá, eu vou estar maravilhoso, vou ficar muito feliz. Mas eu sonho em ter uma carreira que não seja momentâneo, sabe? Que eu construa uma coisa legal até quando eu ficar mais velha e Que a voz não envelhece. que a voz... Isso que eu acho massa da música. tem que cuidar dela, né? Chitãozinho Chororó, não sei se eu vi um especial dele. E aí, bom, me corrija aí o pessoal da música, aí, por favor, comenta aí, coloca nos comentários, mas até onde eu vi, no especial dele, ele canta até hoje no mesmo tom original. Não, isso é demais. Né? Quantos anos de carreira, né? Cuida muito, né? Você mudou algum tom de música, assim? Já de quando você começou lá atrás, quando você cantava? Mas demais. Mas, É que eu... mas não é mudar porque não aguenta, é mais pra adaptar. Adaptar. Ficar melhor. Totalmente. Antes eu tentava cantar tudo em tom original, né? Depois eu fui me adaptando, eu vi que... Não. Agora você é a Marina, né? Não precisa de... Tem o charme teu, né? Só que antes eu também não sabia muito fazer isso, né? Hoje em dia eu já faço. Mas então, voltando na carreira, eu só quero que eu consiga seguir nesse caminho de levar coisas boas no coração da outra pessoa, sabe? Que ela me escute e sinta alguma coisa boa. Isso é massa, né? Eu acho que meu propósito maior, assim, com a música é realmente de ter uma galera que me ouve, porque realmente gosta muito e sente coisas ao me ouvir, assim, sabe? É tão lindo ouvir, né, uma pessoa como a Marina falar isso. Arrepia, fala com a alma, né? Cara. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, Cristiano e Marina, que diz o seguinte: verdadeira riqueza não tem a ver com o quanto de dinheiro você tem no bolso, mas tem a ver com o quanto de você realmente possui. Então, quando eu ouço a Marina, eu vejo, cara, não tem a ver com ficar famosa, estourar no mercado artístico com uma música e depois desaparecer. Não tem a ver com grana, ela não tá na carreira artística em busca disso, né? Ela tá a fim de ser feliz. E aí tem outra frase que eu gosto de falar também, que é a seguinte: o profissional mais bem sucedido do seu mercado é aquele que se diverte. Exatamente. Mas essa transformação você falou tudo. A gente até bateu um papo esses dias com alguns vendedores falando do produto além do produto, né? Não é só o produto em si, quando você consome, né? Vou dar um exemplo, né? Você não vai comer um chocolate só pelo fato do chocolate. Você come porque você quer. Você sente o prazer de comer aquele.
E às vezes você precisa de consumir algum produto para você poder se projetar para um estado emocional que você pretende alcançar. Então eu acho que a música, ela vai muito mais apenas de uma música. Eu falo por ser músico também, então eu sei o que a música transforma. Uma palestra, um podcast como esse, que a ideia é levar informação e tocar, às vezes, um corte, né? Uma palavra que a gente fala que pode transformar a vida de alguém. Então acho que é isso que é o diferencial da gente saber a profundidade daquilo que a gente está fazendo como propósito. Mas falando um pouquinho da carreira ainda, quando você pensa em formato, tô te provocando nisso que eu tô na primeira lá só para ver, quando você se imagina em cima do palco, você imagina assim, como se fosse um show grande, assim, um lugar, muita gente, uma coisa mais gourmetizada, você e violão, ou você imagina com uma banda, percussão, fazendo uma coisa, um rolê mais... Como é que você imagina a tua carreira no futuro? Então, E você se molda em alguém? Você se projeta, assim, em algum artista? assim, eu sou muito fã da Marisa Monte, né? Queria chegar nisso. Nós três, então, ela fez. Unânimes. Eu provoquei ela para ela falar isso. Muito fã da Marisa Monte. Mas enfim, então, acho que a minha coisa mais bonita, eu consigo enxergar isso hoje em dia, é a voz e violão. Uhum. Né? Se eu consigo fazer um show para muitas pessoas, tocando e cantando violão e as pessoas gostarem daquilo ali, pra mim, assim, nossa, ganhei tudo, assim, sabe? Mas lógico que também como artista, eu não, acho que qualquer artista, assim, ele tem vontade de fazer outras coisas também. É muito legal tocar com banda. Por mais que as pessoas me vejam mais com violão, Se acostumaram, acostumaram, assim, né? redes, Mais mas intimista. a intimista, eu já fiz muita... Mas você sabe, Thiago, assim, né, eu conheço a Marina, né, há muito tempo, e eu sei que é difícil, né? Eu sou músico também, é muito difícil a pessoa cantar, tocar e cantar tão bem, assim. Ou você, às vezes, canta muito bem, às vezes dá uma... E a Marina toca muito bem, né? A Marina é formada em violão, né? Deu aula de violão, então, assim, é uma baita de uma instrumentista, e ela consegue dar essa vida pro instrumento, ainda coloca a voz dela, então, assim, é bingo, né? A banda tá completa, né? Então, assim, realmente você não passa apurado. A gente fala assim. Isso. Se você precisar de ir para um lugar, você não vai ficar dependendo da banda, dependendo de uma estrutura toda, que eu acho que você é Isso bem muito completo. bom, né? Mas assim, a banda também, eu gosto muito, assim, de tocar. Pode ser um projeto, pode ser uma turnê, Exato, eu pode ser seleciono. um lançamento, né? Eu tenho essa coisinha, eu ainda não tenho formado na minha cabeça que, tipo, eu vou ser só voz e violão. Até porque, não, já penso em outras coisas também, né? Mas são projetos, né? E posso fazer projeto banda, projeto voz e violão. Isso. Mas Que inveja, vou Cristiano. primeiro. Que inveja de ver alguém com uma carreira profissional com tamanha liberdade, né? Com todas essas possibilidades, essas derivações, que é o caso de um artista. Você falando de liberdade, a Marina, na sala da Marina tem uma plaquinha. Na casa da Marina é cheia de umas coisas legais, assim, tem os livros, né? Daí tem lá uma plaquinha assim, que tá escrito assim, ó. Liberdade é não ter medo. Cara, é de uma profundidade essa mensagem que daria para fazer um tema só sobre isso, né? Liberdade é não ter medo. A gente tava vindo de carro, né? Falei assim, vamos dar um exemplo, né? Se a pessoa tem medo de dirigir, ela não tem a liberdade do ir e vir quando ela quiser. Se ela tiver um carro, assim, se ela tem medo de empreender, ela não monta uma empresa. Se ela tem medo de um relacionamento, ela não entra num relacionamento. E quais são os medos teu, Thiago, por exemplo, que tira a sua liberdade, e Marina também, vai? Cara, como... O que tira a sua liberdade hoje? Que você, porra, se eu tivesse isso, se eu não tivesse esse medo disso, eu estaria liberto disso. Cris, eu não tenho medo de ser humilhado, eu não tenho medo de ser ridicularizado, eu não tenho medo de ser criticado, eu não tenho medo de ser julgado. Honestamente, nesse período da minha vida como empresário, como marido, como pai, eu tenho medo de não cumprir aquilo que Deus estabeleceu para minha vida. Isso grita dentro de mim numa força enorme. Você tá no caminho diferente que ele queria ali. Exatamente. Por isso que eu faço o que eu faço. Por isso do livro, por isso das palestras, por isso de todos os movimentos que eu estou envolvido.
enxergando nitidamente que eu participo da construção de um novo movimento, de uma conscientização de pessoas através, seja do empreendedorismo, através das minhas palestras, das minhas obras. Você tem medo de não dar conta, que é um dos medos, tipo assim, não dar conta de, sei lá, de cumprir aquilo que... Eu tenho. Você tem medo? Por exemplo, você pegar uma agenda muito cheia de show hoje e abrir a agenda, esse é o Eu sou uma medo pessoa que tem que saber, assim, de tirar a liberdade tua, de, nossa, tem um show hoje, quarta-feira, do nada, e você queria de repente ficar de boa. eu tenho muito medo de não dar conta É. das coisas que às vezes me são propostas, né? Então, eu sou virginiana e sou bem assim, eu tenho que saber bem, que tem que dar tudo certo, que as coisas têm que sair perfeitas. Lógico que nunca vai sair, nada sai perfeito. A gente tenta ao máximo fazer, mas eu tenho muito medo, assim, de não dar conta das coisas, sabe? Eu sou uma pessoa muito... não sei, muito tímida. Já recebi convites para algumas coisas. Novela. Não, novela, não. Mas, assim, até outros podcasts, né? De pessoas que eu admiro muito, só que eu fiquei com medo de não dar conta. Então, isso De repente estou abrindo portas outras. tá abrindo... Então, Eu vejo que não é tão... e meu maior medo realmente é não dar conta, assim, do que me é proposto. De abrir a agenda. Você tem medo de abrir a agenda, Thiago? Tipo, você abrir muito a agenda, sei lá, tipo, puxa, aquela semana que você estava projetando um rolê com teu filho. Às Você vezes tocou no assunto principal para mim, o gatilho você falou agora, filho. Então, O que eu mais tenho medo, ou eu não sei se é medo, mas um certo cuidado e um zelo, é de não aceitar todo tipo de convite e proposta e que são sobrecarregar a inúmeras, agenda de uma forma que comprometa o meu tempo de qualidade e de quantidade com os meus filhos. Desde 2022 eu tomei uma decisão que eu iria passar no mínimo 50% do meu dia com os meus filhos. E hoje eu consigo passar 80% dos dias. Embora, eventualmente, eu tenha que fazer viagens para dar as palestras, mas é 1, 2, 3 dias, no máximo 4 dias fora de casa, depois eu fico uma jornada intensa com eles. Então, E o que você fala eu para eles? chamo de quando você- medo, mas é um cuidado que eu tenho na administração da minha agenda. E o fato de você estar aumentando essa quantidade percentual com os filhos, eles estão acostumando, obviamente. Sim. Eles estão vendo a presença do pai. Sim. Com certeza é um tempo de qualidade que você está oferecendo para eles. Você sente que daí quando fica mais difícil ou fica mais fácil eles entenderem? Quando Eu o não papai sei. está saindo, vamos fazer uma palestra em São Paulo. Cara, E eu não sei se é fácil para eles. Para mim é difícil. A primeira noite no hotel é terrível. Dormir sozinho, sem eles e tal, sem saber como eles estão. O meu mais velho tem 9, eu dei um celular para ele agora, obviamente não para ele ficar jogando no celular, mas para que eu possa ligar para ele a hora que eu tiver vontade, assim como ele consegue também fazer isso comigo. Então, e eles, tudo que acontece na nossa casa, Cris, é de forma muito consciente, muito alinhada, muito combinada com os meninos. Eu e minha esposa, Simone, a gente faz eles terem essa percepção de tudo que nós fazemos, de todo o esforço, de todo, sabe, de toda a dedicação, de toda a construção, dos investimentos, dos gastos da família, de custo, de toda a nossa operação. A molecada está consciente o tempo todo. sabe tudo. Sabe de tudo. Para que eles tenham essa compreensão e honrem. Essa semana não posso chupar sorvete que já estouramos o orçamento, mais ou menos. Mais ou menos assim. Aí, além do orçamento, tem o controle, sim, de açúcar, de coisas do tipo. Eles conseguem já entender como a alimentação repercute no comportamento deles, por exemplo. Entende? A gente conscientiza eles de tudo. Até falando um pouco de alimento, né? Tá vindo muita coisa escrita em embalagens agora, né? Diz que agora vai aumentar até os pontos de atenção sobre os produtos que tá dentro de cada produto. Falando até assim, ó, esse impróprio para consumo humano, tem umas coisas que tá vindo aí nas embalagens de produto. Só que a gente veio de uma geração que a gente não tinha isso, de repente foi implantado e virou meio que paisagem, né? Alto teor calórico, gordura saturada. Agora essa molecada, eu vejo assim pelas minhas filhas, assim, eles têm mais consciência, né? Porque aí eles pegam e batem o olho, ainda mais que tem TikTok hoje, tem as redes sociais, então eles veem a galera colocando, nossa, aqui não dá. Então, assim, acho que tem essa consciência, né?
de uma nova linguagem, uma nova comunicação. Publicidade É. está se adaptando. Você lembra do cigarro? É. Eu fui da época, Thiago, eu fumei na adolescência, assim, fumei pouco tempo, assim, mas eu toquei em banda, é um assunto para outro podcast. Mas assim, eu fumei, então na carteira de cigarro tinha propaganda de cigarro, né? A galera tudo feliz, pega aquelas propagandas do Hollywood, a galera tal, todo mundo fazendo esporte, tinha a propaganda do Free, né? Tinha do Marlboro, né? A gente até fala que vendia mais cavalo do que cigarro, a galera queria comprar cavalo pra sentir o cara do Marlboro, né? E hoje, aí depois começou a aparecer as mensagens, né? Cancerígenas, tal, atrás do rótulo do cigarro. E então assim, eu vejo que a galera que já fumava aquela época não dá nem bola pra isso. Agora o cara, você pega uma criança, né? Olha aquilo ali, né? Charmoso e elegante hoje é ser saudável, né? Exatamente. Mental e É fisicamente. outra coisa. E eu acho que a ambiência também, ela ajuda você ir para um caminho ou outro. Acho que aquela coisa que você falou, eu gosto muito do tema do livro do Thiago, que é junto dos bons que a gente fica melhor. E já pulando para esse gancho, Marina, a ambiência, o ambiente, você acha que fez diferença na sua carreira? Você ter saído da onde você estava? Mas é muito. Muito. É muito. Em tudo, musicalmente. Tudo. Você é hoje o que é porque você teve que sair. Principalmente musicalmente, né? Eu morava com meus pais Sim. em Santo Antônio, uma cidade pequenininha, uns 45 mil habitantes. Uns 50 agora. Deve ter. Vamos puxar. E bom, cresceu. Agora tem mais. Ah, Santo Antônio é aquela cidade que tem um bairro chamado Londrina, é isso? Então, A ambiência. Você saiu. então eu vi que lá, até hoje eu sinto isso, tá? Até hoje. Quando eu vou pra Santo Antônio, gente, eu fico chocada. Parece que minha vida para, assim. Você volta naquele momento. Eu volto naquela vida, assim, porque lá é interior, né? Parece que as coisas realmente vão mais lentas. Até na carreira em si. Vim pra São Paulo, ó. O tempo aqui passa diferente. Então, você É. você tá atrás sempre das coisas. Então, a ambiência mudou muito. Até cabeça, né? A cabeça muda. Você vai conhecendo outras coisas, você vai tendo outras experiências, conhecendo pessoas que já vivem com outras experiências e lá no interior é sempre muito... Você não tem isso, né? O legal é voltar pro interior e sentir aquele colo, né? Colo de mãe, que sai não muda, né? Por isso que eu vou pra lá. Que é gostoso, né? Chegar lá. Mas realmente acho que não tem como você crescer se você não mudar de ambiente. Eu sinto que no interior eu sou acomodada. Lá se dá, tipo, tira o pé um pouco quando você vai pra lá. É. Tá, mas não seria legal compor lá no interior? Você pegar a história de alguns caras bem foda, tipo... Quem que fez aquele do próprio Queens, né? O Queens acho que fez isso, foram alugar uma chácara e saíram de cena, ficaram 15 dias para poder produzir Então, mesmo o Fred Mercury fez isso, né? não sei muito dizer assim. Você acha que lá no rancho, você conhece o rancho? O rancho já... Retiro da inspiração. Eu falo assim, pela agitação de São Paulo, você acha que você Assim, compõe, né? assim, se for ver casa, né, a casa onde eu morava. Já que lá você tá lá tocando, ô Maria, tua mãe fez, vem comer um pedaço de bolo. Aí você tá bem longe, você tá lá, vindo aquela frase. Eu consigo, assim, eu tenho sobrinhas, Isso. né, que eu sou Mas vamos tomar um sorvete? No último refrão, né, Thiago? Sou apaixonada nelas, elas são apaixonadas por mim. Então, assim, quando eu tô lá, daí é o tempo inteiro família, assim. Eu não sei, eu consigo pensar que... Então lá é pra se desligar, não é pra produzir. Eu não consigo muito produzir lá, mas... Às vezes você ir pra outra região que não seja. Que não seja. Lá, Você vai, lá é lá. Você vai no... É diferente, mas casas, na minha casa, eu gosto mais, é mais paz. Acho que também por ser sozinha, por ter esse momento meu, assim. Lá no interior, não. No interior exatamente, nem comer bolo, tomar café e tal. Te engorda, né? Daí, Thiago. Nossa, muito. Cara, ambiente, pra mim, a ambiência é tudo. O tema do meu livro fala exatamente sobre isso, sobre o poder dos relacionamentos que transformam, né? Se você anda com 5 mentes brilhantes, você é a sexta. Assim como se você andar com 5 idiotas, você é o sexto idiota, naturalmente. Então,
E no nosso mercado, no nosso mundo de negócios, o networking, ele tem esse poder de acelerar, ele é o que movimenta o mundo dos negócios, né? Então, a capacidade que a gente tem de realização É que é uma carona se amplia, acelerado, né? porque você tem a oportunidade, com um networking bem qualificado, de aprender com o erro, mas com o erro dos outros. Você economiza uma boa de uma jornada, né? Por conta desse poder que o ambiente bem escolhido intencionalmente te gera. Você já pegou rabeira de caminhão, não? Quando você era moleque? Já fiz Eu isso, acho que né? network é isso, sabia? É um caminhão que passa e ele passa e você vai pegar a rabeira. Porque não tem como você falar assim, dá pra você ir a 60? Você tá pegando carona. E você tá na rabeira, porque ainda você não tá lá na frente com a galera. Se Né? você não tiver E disposto... se você não tiver disposto a agarrar naquele negócio lá e falar, cara, se eu pular, vou me lascar. E ele não vai parar, né? Porque esse cara tá indo de 60 para 120. A minha chance é quando ele parar num semáforo lá na frente ou parar na cidade. E aí eu vou, posso sair agora na frente com vocês? Eu suportei o processo. Eu acho que é uma rabeira de caminhão a 150 por Esse hora. lance de network, assim, pra mim, falando de ambiência, não tem nem que comparar, assim, sabe? É gritante o tanto que aqui eu conheço pessoas que vivem o mesmo rolê que o meu, né? Em Santo Antônio não tinha isso. Gente, é totalmente diferente, assim. Eu não tinha muito como conversar, as pessoas nunca tinha conversado com alguém que vive a mesma coisa que eu, assim, sabe? Então Pra aqui poder te até aconselhar. Pra você, olha, vai por esse caminho. não vai. tinha, assim. Então aqui eu converso com várias pessoas que vivem a mesma coisa, então eu aprendo muito também. Como eu vim do interior, tem muita gente que já tá aqui faz muito tempo, então já tem mais experiência. Mas da mesma forma que também aumenta o network, aumenta os riscos, né? Porque tem pessoas, porque assim, tudo é mais, né? Você vai para um lugar que tem muita gente falando do mesmo assunto, com os mesmos interesses, a palavra já fala isso, né? Se tem interesse, existe de repente, um jogo por trás de tudo isso. E aí, como é que você filtra isso? Eu sei que você é uma pessoa muito espirituosa, você é uma pessoa de muita sensibilidade. Te conheço faz desde 10 anos de idade, eu posso falar isso. Então você tem esse radarzinho, assim, sabe? E você consegue identificar já quando chega que é um contato eu consigo. mal intencionado, como diz. Você tem que ir filtrando, assim. Ainda mais assim no tua carreira. Né? Eu sou muito desse lance de sensibilidade, assim. Tem coisa que eu não consigo explicar. Assim, eu só falo assim, não. Não vai. Não vai, não dá. Aqui não dá. E aí é mais sensibilidade, assim. Não sei explicar mesmo, assim, como que isso acontece, mas eu consigo filtrar, assim, por sentir, sabe? Por sentir. E muitas vezes não, mas já errei também, tá? Não é assim que eu sou, nossa. Não, a gente, todos nós Eu já errei também, E aí, eu vou sentindo e vou me afastando, tento se blindar, né? Porque... Geralmente quando você conhece alguém, ainda falando do tema network, né? Quando você conhece alguém e você tá com essa pessoa, você tem muita proximidade dessa pessoa e você mostra isso de alguma forma nas suas redes sociais, ou a pessoa identifica isso, ela pode achar que, e talvez é o certo caminho, conhecendo você, ela consegue chegar até a outra pessoa. Esse é o caminho do network, não tem como. Eu sempre gosto de falar assim que a gente está um aperto de mão de qualquer pessoa que a gente quiser. Porque se eu não conheço, alguém conhece, quem conhece, quem conhece, quem conhece, eu vou estar um aperto de mão dessa pessoa. Mas aí que vem essa sensibilidade, para até que ponto a pessoa só quer usar você de escada, né? Só para passar por cima e depois, opa, obrigado aí, Marina. Então cheguei aonde eu queria chegar. Né? É até engraçado, assim, meio doido, assim, que eu tenho essa sensibilidade de, né, sentir o que eu, né, deixo perto de mim ou não, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa muito... Eu não levo nada muito na maldade, assim, ao mesmo tempo, entendeu? Então, se a pessoa tá me falando uma coisa, eu vou acreditar no que ela tá me falando. Eu sou assim, sempre assim. Entende? E ao mesmo tempo que eu... Seria ingênuo se chega a falar assim? Hoje em dia eu tô melhor. Tô, né, morando sozinha, a gente vai aprendendo. Mas eu cheguei aqui em São Paulo sendo bem ingênuo. Acreditando em tudo. Acreditando.
acreditando muito, assim, as pessoas falam, eu acredito. Se ela tá me falando, ela tá falando a verdade pra mim, na minha cabeça. Mas muitas vezes não é assim. E aí eu fui aprendendo com o tempo também que eu não posso ser muito assim, né, na vida. Mas esse lance de me afastar realmente é mais coisa de sensibilidade, assim. Não sei explicar. Mas é. Posso ilustrar isso? Pode, Vocês estão pode, falando? claro. Eu percebo que existem pessoas que se aproximam de nós por necessidade. Essa pessoa, necessidade para mim, remete a estômago vazio, tá com fome, e aí ela quer se conectar a você para suprir aquela fome. Aí você tem que ter um nível de consciência que te leva a tomar uma decisão. Bom, eu estou disposto a matar a fome dessa pessoa? Eu estou disposto a suprir essa necessidade dela? Sim ou não? É legítimo se você tiver afim. Tem outras pessoas que vão se aproximar de você por conta de uma ambição, porque elas querem que você seja essa escada que vocês mencionaram, essa ponte entre ela e algum objetivo, alguma meta pessoal dela. Ambição para mim está relacionada a cérebro, aquela pessoa que estrategicamente falou, eu vou me aproximar de você, vou pegar o que eu preciso e vou para a próxima fase. No mundo dos negócios isso é muito comum também, né? Nesse nosso ambiente de negócios é bastante presente isso. Agora, quando você se conecta com outra pessoa por uma coisa que a gente pode romantizar chamando propósito, que é um dos temas que eu sei que você vai falar hoje, aí vira o jogo, porque propósito está relacionado ao coração, está associado ao coração. Aí a gente sente esse poder espiritual e sensibilidade quando está relacionado, tem a ver com propósito. Aí eu diria que você não precisa descartar todo mundo que chega perto de você por necessidade nem por ambição. Mas aqueles que estão no mesmo propósito, esses valem a pena. Esses valem a pena você insistir um pouco mais, se doar um pouco mais, se dedicar um pouco mais e intencionalmente fazer com que essa pessoa se mantenha próximo de você. Então, a gente fala muito de propósito. Essa coisa do propósito, às vezes, fica na minha cabeça. Será que o propósito ele existe mesmo? A gente acredita num propósito ou o propósito ele vai se moldando com o tempo, né? Porque, sim, eu não consigo lembrar. A gente esquece das coisas, mas se eu pudesse voltar, resetar, eu voltasse na minha cabeça, no meu cérebro lá de 16 anos de idade, com certeza o meu propósito, às vezes, naquela época era outro. Mas eu fico pensando nessas coisas, sabe? Eu falei, cara, será que meu propósito é o mesmo? Porque eu lembro, assim, por exemplo, quando eu fiz um desenho na primeira comunhão, quando fiz a catequese, tinha que desenhar justamente o que você queria ser quando crescer. E eu desenhei um piano, um palco, e eu toco piano até hoje. E eu falei assim, tia, eu quero ser músico, eu quero tocar piano, eu me vejo nisso. Hoje, assim, eu não me vejo. Eu gosto, tocaria piano, eu acho que seria legal, mas eu não me vejo hoje sendo um pianista profissional. E eu acho que, eu falo dessa porque eu desenhei isso me marcou. Mas imagina o tanto de coisa que passou na minha cabeça entre os 10 anos de idade até os meus 21, que eu tive um monte de, talvez, de projeções, vamos dizer assim, talvez, não sei se é propósito. Vocês acreditam nisso? Eu acredito que existe um porquê nós estamos aqui. Isso eu acredito muito fielmente, que Deus dá dons para cada um de nós, e esses dons, tem até a parábola dos talentos, que a gente não pode enterrá-los, nós temos que multiplicá-los. Mas os dons, eles são vários, a gente tem vários dons. Eu acredito que o que eu estou fazendo hoje aqui é um deles. Eu sou apaixonado por isso que eu faço com o meu coração. E aonde está o seu coração, está o teu tesouro. Isso aí é fato. Eu até gosto daquela passagem assim, que pegando, contextualizando, onde está o seu coração, está o seu ideal, né? Então, você acredita nisso, Thiago? Que o Thiago lá que vendia abacaxi, por exemplo, lá, quando você estava na feira, com que idade você estava trabalhando lá? Com 11 anos. Com 11 anos. Você estava na feira, cortando abacaxi, atendendo. Se você pudesse cessar a cabeça daquele moleque, qual que seria o propósito daquele moleque que cortava abacaxi vendendo na feira? Eu acho que
coragem mesmo é a gente fazer aquilo que está no nosso coração. E aí a gente, por conta de uma série de acontecimentos e fatos que vão ocorrendo ao longo da nossa vida, a gente chega nessa fase agora, se torna adulto, e fica olhando para trás, lembrando do piano, lembrando da nossa infância, do abacaxi, do primeiro violão, dos primeiros acordes, e fica pensando assim, o que será que eu perdi no meio dessa jornada? E aí a gente começa a pensar e pensar e pensar, e alguns de nós, muitas das vezes, temos que ir lá fazer aquela velha frase, a gente vai, se torna adulto, tem que fazer terapia para quê? Para voltar A ser criança. Para acessar. E qual que é a característica que a gente perdeu dessa criança? Pureza, ousadia, capacidade de inovação, criatividade. Então, eu acho que no fundo, o propósito de Deus para as nossas vidas, Cristiano, é que a gente consiga resgatar essa essência, essa nossa identidade nele, com toda essa pureza e essa liberdade criativa e de ação, de pensamento, de falar aquilo que deveria ser falado, e também de certa forma, o que você está fazendo agora aqui, com o podcast, o que eu faço lá no meu livro, o que a Marina faz através das canções dela, tem uma responsabilidade nesse processo de contribuição com essa obra de Deus, que para mim, a meu ver, a gente tem que tentar reconstruir ou consertar aquilo que foi estragado ao longo da nossa vida, por todos esses acontecimentos. Você fala de construção, você se desconstruiu já muitas vezes? Eu acho que a gente ressignificou. A gente foi desconfigurado do formato original ao longo da nossa vida. E aí, por vezes, a gente tem que parar, tirar um tempo e voltar à essência e falar, onde eu estou me perdendo? O que eu estou fazendo que está fora do prumo, que está fora do eixo que eu nunca deveria ter saído? E aí, esse se reinventar, eu acho que para mim tá mais relacionado a isso. O que eu falei na pergunta anterior, que riqueza, por exemplo, não tem a ver com a grana que a gente tem no bolso, mas tem a ver com quanto de nós possuímos. Então, no fundo, cara, depois de a gente viver uma situação igual a pandemia, vamos ser honestos, lá na pandemia, nós 3 pegamos coronavírus, a Covid, a gente foi entubado. Quando a gente foi levado para um hospital, para um leito hospitalar, por um serviço de emergência, ninguém perguntou lá quantos milhões de seguidores eu tinha no Instagram, quantos a Marina tinha. Ninguém perguntou se você era dono de uma fábrica de roupa infantil ou se você tinha uma facção e costurava em casa. Todo mundo foi colocado no mesmo leito hospitalar, 2 camas, no meio um cilindro, 2 máscaras, 2 tubos de ar de oxigênio saindo ou seja, isso me faz pensar que ninguém é melhor do que ninguém no fim das contas e que tudo isso que a gente está correndo, novamente, batendo cabeça, quebrando a cara para lá e para cá, faz com que de vez em quando a gente tenha que se olhar e falar assim, por que mesmo que a gente está se lascando tanto? Por que mesmo que nós estamos quebrando a cara tanto assim? Eu acho que a gente vive em bolhas, né? Propósito, cara, é viver aquilo que dá sentido para a nossa vida. É assim, Mar? Eu também acredito que... Eu acredito que é bolhas, né, que a gente vive. Você vive num mundo, o Thiago vive no outro mundo, eu vivo no outro mundo. Então, o Messias aqui vive no mundo dele. Todo mundo vive no seu mundo. Eu acho que o propósito, ele não é fixo. Não acredito nisso. Você já mudou muito. Eu acredito que o propósito, ele é muito flexível. Muito flexível. Ele tem uma linha, né, mas ele muda, né? Mas eu acho que ele muda. A gente vai mudando, né, conforme as fases da nossa vida. Só que eu sou uma pessoa que eu acho que eu sempre sigo meu propósito ouvindo o que o coração me diz. Eu sou muito de me ouvir. Então, assim, onde meu coração tá apontando, eu vou, sabe? E sempre dá certo, sabe? Eu não tento fazer o que eu não acredito. Eu sempre faço o que meu coração... Você fez faculdade de educação física? Fiz educação física e fiz letras. Quando você fez a faculdade, por exemplo, lá na época, você chegou a se projetar que você ia abrir uma academia, que você ia... Ou nunca pensou nisso? Se você voltasse para a Marina,
Recém-formada educação física. Você lembra? Consegue acessar a tua cabeça lá da época? Consigo, mas eu nunca tive Nunca teve essa... propósito com isso, assim. De tipo... Na verdade, a música sempre, né, foi presente. Se tivesse uma academia, seria uma academia musical, né, Thiago? Vamos, gente, no ritmo do Skank. Eu acho que na época, exato. Meu propósito na época, né, depois de sair do Foi do terceirão, Skank, né, foi a primeira música que ela tocou, viu? do terceirão era o quê? Preciso fazer uma faculdade, né? E fui fazer educação física porque eu gostava de jogar bola. Olha, você não sabia disso, né? Nossa, eu gostava muito. Gostava hoje de dizer futebol e viver qualquer tipo de esporte. Você era marrenta no jogo? Nossa, Xingava? eu não sou essa paz toda, né? Quem conhece, a Marina no futebol era... Mas, né? Se der uma guitarra pra Marina então no show, ela sobe no PA, sai do palco, pula no PA e toca lá de cima. Esse voz e violão traz essa paz, né? As pessoas acham muito que eu sou muito paz, mas eu tenho um ladinho também. É tipo uma criptonita, né? Lembra do Superman, né? Então, enfim, né? Nessa época, meu propósito era outro, mas sempre na música. Então, eu sempre fui seguindo meio que meu coração, assim, foi dizendo, sabe? Então, eu sou onde meu coração fala e hoje em dia é uma frase que eu coloco até no meu Instagram, é um coração que canta, né? Meu coração fala e meu coração Eu canta. acho muito massa a frase. Eu acho muito verdadeiro. Então, assim, eu não mudo em nenhum momento que eu sou. Posso estar onde eu estiver. Enfim, em qualquer lugar. Você é essa pessoa. Né? Não consigo ser diferente. Não consigo ser outra pessoa. Não consigo fingir alguma coisa, sabe? Então, se não tá de verdade, não tá leve. Então, eu gosto de ver uma coisa bem leve, assim, que eu esteja em paz. Senão, eu não consigo fazer nada. Não, e é bem massa que você falou isso, porque as pessoas, geralmente, só quem te conhece muito que pode falar se você tá sendo você. Só quem te conhece muito. Porque, na maioria das vezes, a pessoa tá vendo um corte no Instagram teu. Tá vendo um stories de 30 segundos, 15 segundos. E esses dias eu encontrei um amigo meu, você vai lembrar dele, o Lila. Um abraço pro meu amigo Lila. O Roger, que era da época de banda, tudo. O Roger, um baita no profissional, né? Hoje é arquiteto, faz umas paradas bem legal. E aí eu encontrei com ele no posto, ali na conveniência do posto. Ele falou, cara, comecei a ver uns vídeos teus lá, fiquei uns 10 minutos dando risada e conversando com a minha esposa. Falei assim, ó, ele é assim, desde quando eu conheço. Eu peguei assim, ó, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né, Thiago? Cara, eu assisti todos os teus vídeos no Instagram, já fiquei lá uma hora. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Lado bom, às vezes, que ele me conhece. Então, assim, eu não tô sendo alguém que eu queria ser. É eu ali mesmo, né? Sempre o humor teve na minha veia ali, né? E ao mesmo lado, fico meio preocupado. Caraca, será que eu não devia ter botado uma roupa? Tem isso também, não tem? Tem. Que a gente tem umas manias, né? Algumas coisas que a gente permanece. E nesse tema que eu quero pegar esse gancho, você tem mania, você e o Thiago, você antes de entrar no palco, por exemplo, Thiago, você tem mania? Sei lá, dar 2 pulinhos, dar 2 tapas na cara, aquela coisa meio de fazer um ritual, gritar, falar algum nome. E Marina depois também fala. Puxa, né? eu tenho um ritual sim, cara. Eu dou uns pulos. Você dá uns pulos? Eu dou umas porradas assim nos músculos pra ver se tira um pouco da tensão, né? Fica aquele friozinho da barriga ainda existe. Continuo até hoje. E, cara, eu já fiz tanta coisa legal em comunicação. Eu já falei para 13 milhões de pessoas ao vivo na televisão. Já falei na televisão sei lá quantas vezes. Já dei sei lá quantas palestras na minha vida para públicos diversos em ambientes mais diferentes possíveis. Mas ainda hoje eu continuo ficando nervoso. Ainda hoje, antes de entrar no podcast aqui, eu não sabia se eu ia no banheiro, eu tomava água, se eu tomava água, se eu ia no banheiro. Né? Ainda fica muito confuso. Porque, principalmente, eu acho que o que traz essa tensão e a necessidade desse ritual é o respeito que eu tenho por quem vai me assistir ou quem vai me ouvir. E logo esse respeito me traz uma preocupação e uma responsabilidade com o conteúdo, né? Então, poxa, de alguma forma eu vou influenciar alguém que vai ouvir, que vai ler, que vai assistir, e isso pode virar um jogo da pessoa pro bem ou pro mal. Então eu tenho muito cuidado com isso. E aí traz essa tensão. E essa tensão eu descarrego assim, cara. Eu dou um monte de pulo, corro, faço um alongamento. Tem alguma coisa que você dou uma porrada lá na hora. Alguma coisa que você come ou não pode comer? Que dá lá, sei lá, você vai ficar... Cristiano, eu já aprendi tanta coisa nesse mundo de palestra. Leite, café, já me falaram tantas vezes para não fazer. Aí eu já fiquei
várias vezes sem tomar leite, café, só na água para hidratar a garganta, aí fiquei nervoso na hora lá. A boca ficou seca. A boca ficou seca e tive que tomar mais um monte de água. Então hoje eu tenho as balinhas de gengibre com mel, sempre na minha mochila. E aí eu uso 2 caixas de bombom e vambora. Não, nada, de bombom nada. E aí, cara, eu acho que é isso. Você teve um ritual. tique ou não, que você já pegou se vendo depois? Puta, fiquei com a mão no bolso. Ou eu falei muito né. Eu falava muito né, acho que eu diminuí. Do 100% tá nos 20 agora. Precisa diminuir, né? Mas o né, ele persegue a gente, né? Ele persegue. Então, eu acho que o tique principal que mais atrapalha, eu acho que é esse. Tá. E você, Marina, o que você tem de ritual, assim? Ritual de voz eu tenho, né? Ó, que cimentinho. Tipo, quando eu vou tocar, eu não tomo leite. Não... Então, o café, falam muito que desidrata a voz. Então, você tem que tomar o café e tem que tomar água, né? Mas eu não consigo ficar sem café. Então, eu acabo realmente tomando, nem que for, né, um pouco antes da apresentação. Mas o leite é sempre bom tirar, né? Eu tento tirar quando eu vou tocar, assim, uma semana ficar sem leite, sabe? Porque dá muito pigarro na garganta. O meu assunto lá. E pra cantar é difícil, assim. Às vezes você tá cantando e tal, e vem do nada. Tipo, na nota que você precisa... Então, é muito complicado, né? E ritual que eu tenho, assim, antes de entrar pra cantar e tudo mais... Primeiro que eu fico meio fora do ar, assim. Você vai falar comigo, assim, eu vou estar, tipo... Se eu tô aqui olhando o que você tá falando, eu tô em outro planeta. Né? Eu não... Você tá conectada com... Tá, assim, desconectada do ambiente, você tá... E é exatamente isso, a responsabilidade de entregar algo pras pessoas. Acho que todo mundo que comunica... Todo mundo, né? Exatamente a mesma coisa. Acho que não tem quem não fique preocupado, né? Sei lá. Mas eu tenho esse lance de, tipo, preocupado o que eu vou entregar, né? Então, eu tenho que sempre olhar no espelho e me reafirmar, assim, Marina, Você pode, você é consegue. capaz, assim. Você se preparou você para tá aqui, exato. Você se preparou e se você tá aqui é porque Deus quis que você estivesse aqui. Hoje vai fazer esse show. Entendeu? Porque alguma coisa você tem que transmitir. Alguma coisa vai acontecer. Marília Mendonça, eu subo nesse palco aqui. Foi Deus que... Então é isso, assim, que eu tenho, assim, de... E você é de se manter as coisas assim, ou você é de mudar? Tipo assim, você tem mania de mudança das coisas. Eu toquei, sei lá, com a cadeira ali, meu sofá, você é meio, não vou falar a palavra conservadora, assim. Deu certo, você mantém o... Sou bem metodiquinha, assim. bem isso, a palavra acho que era essa. Você é bem metódica? Sou, assim. E violão do lado direito, água... Exato, o fio do cabo do microfone. Até ontem eu tava tocando, aí, né, a pessoa que foi arrumar o som, assim, tem outros jeitos. Aí eu vi que o cabo do microfone tava, tipo, solto, assim. Nossa, eu já fui enrolando tudo no pedestal, assim, pra não ficar... nada. Bem metódica. Porque eu sempre fiz assim, do meu jeitinho, sabe? Então, violão desse lado. Isso reflete na sua casa também, né? As coisas, tudo certinho. Tudo. Você é assim, Thiago? Quase como o Nadal. O Nadal é super sistemático, né, pra jogar. Ele é tenista também, joga tênis. Vira a garrafinha de água. Você é um cara de... Tenista é muito pra mim, Cristiano. Jogar tênis, eu só brinco. Ele dá umas raquetadas. Não, comparado ao Cristiano, eu não jogo nada de tênis, né? Rapaz. Eu sou de 0 a 10 sistemático e metódico, deixa eu ver, 2, talvez 3, ou seja, acho que não. Eu gosto muito de criar algo novo. Minhas palestras nunca são iguais, por exemplo, embora eu tenha ali um roteiro. Normalmente eu fico 1 ano com uma palestra, né? Temporada, quase um artista, né? Então, por uma temporada, eu tenho uma palestra que ela tem um formato e eu uso essa palestra por 1 ano. Então, mas você se adapta bem? Então, isso que você chegar no lugar e não era do jeito que você queria. O roteiro da palestra é o mesmo, mas eu uso elementos completamente diferentes em todas as palestras. Até porque minha palestra é muito viva, né? Muito do momento e tal. Trago muitos elementos assim atuais.
Agora, se eu for palestrar hoje, eu vou falar da prisão do Bolsonaro, que aconteceu, da prisão não, da tornozeleira, do Alexandre de Moraes, do Trump. Aí você pega qualquer assunto que tá... Assuntos geopolíticos aí e tal, eu vou inserir. Agora, enfim, eu acho que esse é o meu nível de controle, de sistema, assim, né, de sistemático aí, como a Marina falou, máximo, cara. Fora isso, eu acho que eu sou meio freestyle, assim, meio bagunçado demais, sabe? E me prejudica, isso não é bom pra mim. Tem acho que os dois lados, né? Também, porque se você também projeta, não, eu preciso da cadeira do lado esquerdo, a luz não pode estar no meu olho, chega lá, por algum motivo, escorregou algum item do checklist, Saiu do e aí você tira a tua paz, isso que eu queria dizer. Isso, não, Se você leva de boa, é super legal isso. Aquela coisa, ó, o violão que você pediu, não consegui. Beleza, me dá esse cabo de vassoura aí com duas cordas. Eu tenho trabalhado isso, sim. Porque... Eu acho que é pior quando a gente se apega muito no detalhe. Mas eu acho que também tem o lado bom, né? Que é o, né? Você quer tudo certinho, a gente sofre. Eu acho que ela vive mais excelência, entrega mais excelência do que eu, não? Por conta dessa formatação, desse cuidado. Bom, eu conheço a Marina nas gravações, pra ela gravar um Reels, cara. É a mesma coisa assim de gravar uma cena do Steven Spielberg, assim, Nossa. Ela se maqueia, não é verdade? Eu sei. Pra ela colocar, galera, verdade, ó. Pra você que curte a Marina, assim, quando ela sobe um Reels, você não sabe o rolê que ela fez. E é luz, ela é ângulo, ela que não ficou bom, ela pega e grava a voz. Então, assim, é uma dedicação. Por isso que eu falo assim, às vezes a pessoa fala, por que deu certo, né? Por que tá dando certo o conteúdo dele e não deu? É uma parada, assim, é um roteiro pra você fazer, a pessoa se dedica. É um cuidado, né? É um cuidado. Marina do céu, eu sei o tanto que você trabalha. Cuidado. E o Thiago eu tô conhecendo agora, mas pelo livro também eu tô conhecendo bastante e pegando... Gente, eu acho que tô bem feliz. Eu acho que já tá dando... Né, Messias? Tá quase dando aí nosso tempo. E, assim, para falar um pouco do livro, então, Thiagão, olhando para aquela câmera, você quer dar mais algum recado para a galera? Porque acho que exploramos bem o tema, que hoje foi se a gente está onde deveria estar. E eu acho, falando um pouco de novo da gente, eu acho que nós três deveríamos estar aqui hoje. O podcast aí, o Chá de Cadeira, é o início desse projeto, que com certeza vocês vão estar marcando aí a minha história desse projeto. Espero que vocês usem bastante cortes, divulguem bastante. E espero também que todo o conteúdo que a gente extraiu aí, um pouquinho, né? Foi um pouquinho, a gente consegue transformar a vida de alguém. Eu acho que esse é o propósito do podcast, que a gente possa fazer mais temas, né? Tiagão, começando por você, aquela câmera é sua. Se é para ser um chá de cadeira, que seja leve, legal, seja bem acompanhado. Né, que seja. Vou fazer a última pergunta então rápida, pegando o tema. Você já levou um chá de cadeira? Assim, o maior chá de cadeira da sua vida. Você lembra como é que foi ou não? Não lembro como foi o maior chá de cadeira, mas certamente esse aqui tá sendo o melhor. Você lembra alguma? Lembro, né? É? Lembro sim, já tomei na vida. Na vida, um chazão de esperar. Mas eu acho que valeu. Fica por aqui. Eu acho que o chá de cadeira, pegando esse contexto, então, às vezes, a gente tem que levar um chá de cadeira da vida mesmo, esperar, ô Senhor, será que o meu momento vai chegar? E a gente toma um chá de cadeira da vida. Esse é o propósito do podcast. E às vezes a gente está aqui agora, a gente passou pelo processo, né, Du? Com certeza. Bom, aquela câmera ali é sua, Tiagão, onde a galera quiser encontrar o Thiago, conhecer você mais, as suas palestras, te contratar, as redes sociais, comprar o seu livro, manda bala aí, ó. Bom, Cris, obrigado pelo chá de cadeira. Muito obrigado mesmo, Marina. Você que tem conhecê-la. Que honra estar aqui com vocês nesse início desse podcast. Para me encontrar, eu devo ter uns 2, 3 sites lá rodando, então não vou lembrar qual é o endereço. No Google, você digitar lá Thiago Oliveira, vai aparecer alguma coisa. Se digitar no Instagram, acho que é mais fácil. Thiago sem H. O Thiago da Bíblia lá, sem H. Thiago Oliveira Oficial 1. Vai me encontrar. Lá tem link para palestra, para evento, para um monte de coisa. Tem agenda, né? Os eventos que a gente está fazendo esse ano aí no Brasil. Tem no Mercado Livre, meu livro, no Mercado Livre é mais fácil de encontrar. Eu já percebi isso. É junto dos bons que a gente fica melhor. Thiago Oliveira, lá no Mercado Livre. Vai ficar mais fácil. Lembrando que o meu livro custa R$82. Não é um livro barato. Mas
custa R$ 82. Por quê? Porque R$ 82 foi o dinheiro que eu investi num empreendimento para minha mãe, né? Minha mãe, com R$ 82 começou um negócio, se tornou uma empresária, hoje consolidada, de sucesso, com R$ 82 de investimento. E toda a arrecadação do meu livro vai para a Creche Esperança, que é uma creche que a gente adotou faz quase 3 anos já, que fica dentro da Cracolândia, aqui Olha que legal. em São Paulo. A gente adotou as crianças, daí sobrou a grana, a gente adotou uma casa de recuperação, né, uma fazenda que faz tratamento com dependentes químicos. Sobrou um pouquinho mais de grana, tempo e energia, a gente também estendeu agora essa contribuição para uma casa de recuperação após esse ex-dependente químico, que coincidentemente também é um ex-morador ocupante da Cracolândia, né? Todo esse processo aí, então, enfim, a gente contribui, toda a arrecadação, quando a pessoa paga, aparece lá no Pix, né? Inclusive, que já vai direto para a instituição. Que legal isso. Então, além de ajudar a pessoa a performar melhor com empreendedorismo, quem está fazendo transição de carreira, a grana toda contribui com esse projeto social. Obrigado pela oportunidade de falar isso aqui. Marina, aquela câmera ali é sua. E aí, quem quiser encontrar a Marina, quiser falar da nova música, que essa nova música tua, inclusive o Thiago vai colocar a playlist hoje lá na tua área gourmet. Você vai conhecer a Marina, você vai se apaixonar por essa voz. Fala da tua música, fala. Bom, quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só colocar Marina Aquino, com QU, Marina Aquino. No Instagram, Marina Aquino, marina.aquino. YouTube também, eu tenho muitos conteúdos por lá. E assim, tô num processo da carreira que... Só que o ano que vem, a gente vai começar a fazer uma turnê pelo Brasil. Então, esse ano ainda tem muitos lançamentos de músicas e Esperando na Janela, que é uma música que a galera gostou muito, assim, na minha voz. Ela vai ser lançada dia 24 de julho, essa semana que vem. E é isso, assim. Eu acho que próximos passos são lançamentos e shows pra vocês, tá bom? Isso aí, galera. Obrigado, Thiago. Obrigado, Marina. Obrigada, É uma honra. Obrigado, Messias. Tamo junto. Galera, é isso. Foi aí o Chá de Cadeira. A gente se encontra num próximo Chá de Cadeira. Tchau, tchau.